juntos, FM 101.9. Tem promoções, tem ações exclusivas, tem conteúdo que gera resultado positivo. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. ...80 anos da Romaria Estadual da Mãe Medianeira. 80 anos de graça e missão. Esse ano com muitas novidades ao encontro da fé. Imembuí presente. Completa cobertura. Oferecimento: Geiger, óculos de graus e solares, joias e relógios. Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura, da empresária e arquiteta Débora Marcuso. Coopar Centro, a parceira certa, atuando há mais de 30 anos para gerar resultados para sua propriedade rural. Viaje com o Sesc, conheça nossos pacotes para o Rio Grande do Sul e Brasil. Saiba mais no Sesc Santa Maria, na Avenida Itaimbé 666 ou pelo fone 32238137. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Beltrame Supermercados Camobi. Em breve, mais um Beltrame para chamar de seu. FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Facas Coqueiro, qualidade na têmpera do aço. A cada romaria, renovando a sua fé e esperança para um mundo melhor. Auto Ivo Multimarcas, referência em nossa cidade. Peças, acessórios e assistência técnica há mais de 50 anos. Ecoer Soluções Ambientais. Projetos ambientais a agricultores, prefeituras, empresas públicas e privadas. 33 17 37 31. Imembuí, 81 anos, a força do rádio. Romaria da Medianeira, 80 anos, a força da fé. Imembuí, a nossa história é a nossa raiz. 19 horas e 33 minutos. 19 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana com muita chuva, muitos raios, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí, porque a gente sabe que é muito perigoso aí os raios. E também cuidar com relação à chuva, né? Porque a gente já está aí com muitas estradas que estão interditadas, Itaara aí também, então tem que ter muito cuidado. E nós estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso e hoje junto com o nosso Criançando no Empreender. Segunda-feira, né, sempre é dia de Criançando no Empreender, com a minha querida amiga Luísa. E durante toda essa semana nós teremos aí temas bem diferenciados e você pode nos acompanhar em todas as plataformas digitais para que você possa também mandar o seu recado, compartilhar. E a gente sabe, né, que a gente acaba sempre aprendendo. A gente aqui com vocês, vocês conosco. Então, não dá para perder o Empreender, que ele vem trazendo aí sempre convidados muito especiais. Nós estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste,
Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Ser Luz, também conosco, Nossas Raízes, todas as quintas-feiras, Saúde Protege. E hoje nós fechamos também uma parceria com a Feira Davos, que a Luísa já foi, aliás, na feira, e que vai acontecer novamente. Então, estamos aí parceiros e já vou convidar a Luísa para a gente frequentar essa feira aí e ver as novidades que tem lá. Então, gratidão aí a todo o pessoal da Feira Davos. Bom, já estamos com os nossos convidados aqui. Vou começar pela minha querida amiga Luísa Juchen, que já é minha parceira aí há um bom período aí. A gente sempre fica muito feliz quando a gente se encontra, porque, aliás, somos amigas, parceiras, né? E tem tido muita coisa bacana que a gente tem compartilhado com os ouvintes que estão em casa. Boa noite, Luísa, bem-vinda. Boa noite, Lisete, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos os parceiros, né, que tornam esse programa possível. Boa noite, Diego. Boa noite. O convite está aceito para irmos frequentar a feira. É com muita alegria, apesar dessa chuva, esse dia feio, né, e frio e raio, que a gente está aqui hoje. Tomara que quem esteja em casa possa ter um momento prazeroso, de muito aprendizado, que faça seu chimarrãozinho, esteja em família, desliguem a TV um pouquinho, escutem o rádio ou nos acompanhem pelas redes sociais, porque o assunto hoje é sério, né? Essa gurizada, adolescência, pós-pandemia. Tem muito pai, mãe, professor aqui que quer saber o que a gente tem para falar hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Estou muito entusiasmada com essa noite, com essa conversa. Só antes de tu prosseguir, gente, nós já estamos ao vivo, então, na Rádio Membuí, tá? Lisete Freires, também Empreender com Sucesso, já compartilhei, também já no YouTube. Então, você pode acompanhar e, a partir de amanhã, então, TikTok, Quai, Kawaii, desculpem, e também no Instagram com os nossos vídeos menores com os resumos do programa. E também pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, você que está em casa, como a Luísa falou, hoje está gostoso de tomar um chimarrão, né, de ficar junto em casa. Desliga um pouquinho aí a TV, né, porque agora o que a gente tem visto é guerras, muitas coisas dolorosas, né, mas vamos pensar em coisas boas para os nossos filhos. Então, passo de volta a bola para a Luísa. Bom, então eu quero iniciar apresentando o Diego e agradecendo por ele ter aceito esse convite. Esse é um tema que nós vamos falar hoje sobre no novo ensino médio e os desafios da educação pós-pandemia. É um tema que fazia tempo que eu queria chamar o Diego aqui para conversar sobre isso e ele pôde, e a gente fica muito feliz com este aceite do convite. O Diego, ele além de ser filho de pessoas muito especiais para mim, né, a Denise e o Renato, ele é esposo da Isadora Pelissari e ele é pai da Helena. Mas não para por aí, né? O que traz o Diego aqui hoje é o fato dele ser diretor do Colégio G10 e ele é um inquieto. E agora vocês vão ver por que ele é um inquieto. Assim, ele é um cara que não para e é aquilo que a gente espera de pessoas que lidam com a educação. Que sejam inquietos, que não estejam satisfeitos. Agora ele tem a quem puxar, porque a Denise foi professora da Michele e do Matheus, dos meus 2 filhos, né? E ela também não era muito quietinha, não. É uma espoleta até hoje. É uma espoleta até hoje. Coisa boa, né? E assim, a gente tem... E o Diego, ele fez uma boa média de pai e mãe, né? Porque cada um contribuiu da sua maneira e ele vai poder nos contar aqui como é que vem sendo essa trajetória que ele vem percorrendo desde pequeno dentro da escola, né, Diego?
Então, assim, o Diego ele tem formação na gestão escolar, depois pode me corrigir, né, Diego, em relação ao teu currículo, gestão em processos gerenciais, ele fez MBA em gestão empresarial pela FGV, recentemente ele concluiu a Escola de Negócios na Antônio Meneghetti, e não satisfeito, ele já ingressou agora num MBA também em Identidade Empresarial, Identidade Empresarial? Identidade empresarial. Também na Antônio Meneghetti, né, que são, a gente sabe que tem cursos muito interessantes, Bastante. trazendo gente muito experiente, né, para a gente ter o contato, e aquilo que a gente acredita, como é importante o contato com pessoas cujo olhar brilha pelo que fazem, né? Exato. A gente sabe a importância que tem quando se é criança e quando é adulto continua tendo essa importância. E eles lá na Antônio Meneghetti têm feito muito isso, né? Então, Diego, nós vamos falar hoje sobre o novo ensino médio, os desafios da educação pós-pandemia. Só que antes eu queria que tu contasse um pouco, Diego, dessa trajetória. O G10 não é mais criança, né? Não. A gente aqui está no Criançando, nesse grupo que fala sobre crianças, sobre adolescentes, e o G10 a gente vai falar um pouco sobre agora para um público mais adolescentes e contar um pouco dessa trajetória dessa escola que deixou de ser criança também. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da Luísa, da Lisete por estar aqui. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. E depois de uma apresentação como essa, que responsabilidade iniciar uma fala junto com vocês as duas, né? O trabalho da Lisete acompanha há muito tempo já, o da Luísa também. Tive o prazer de ter um contato muito mais próximo com ela no ano passado. Ela nos prestou uma breve assessoria dentro da escola, dando um olhar muito singular num retorno pós-pandemia, com itens que a gente precisava enxergar, em que inclusive contribuiu para muita coisa do que a gente vai trazer hoje. Já posso te adiantar de forma direta. Que joia. Mas falando um pouquinho do G10, é uma empresa que esse ano atingiu a maioridade. Nós fizemos 18 anos de caminhada, vamos fazer 19 anos em fevereiro do ano que vem. O G10 surgiu de um projeto incansável, na verdade, porque era o sonho de 10 professores, empreendedores, e que não queriam continuar naquele lugar comum onde eles estavam. E o G10, ele surgiu de uma ideia inicial que foi o acolhimento. Isso lá no ano de 2002, antes, quando era formado ainda o cursinho pré-vestibular. Naquele momento, se a gente for falar hoje, em pleno 2023, o ano que nós estamos, falar em acolhimento naquela época era uma coisa... acolhimento não é algo que tem que ser colocado dentro de uma prestação de serviço como a educação. Não, em primeiro lugar, a gente tem que ver resultado. Mas por trás do resultado, precisa haver uma sensação de pertencimento. Entendi. E o acolhimento está diretamente ligado a essa sensação de pertencimento. Então, o jovem, quando ele não é acolhido, principalmente na época do vestibular, que naquela época, a maior parte das pessoas vinham de fora de Santa Maria. A região inteira abraçava a cidade para fazer vestibular aqui, e por vezes ficava 1 ano, 6 meses, 2 meses, 1 mês para fazer um intensivão e fazer a prova. E naquele momento, tu te dava de frente com todos os medos possíveis de uma pessoa com 16, 17, 18, 20 anos. Morando pela primeira vez, sozinho. Pessoas, às vezes, que estavam pelo 5º ano consecutivo tentando fazer uma medicina, que é um curso extremamente complicado de se passar. Então, tudo isso despertou neles uma sensação de, opa, a gente precisa olhar mais do que conteúdo. A gente precisa olhar para o ser. Entendeu como a Luísa funciona, como ela se posiciona, de que forma a gente pode ajudar e abraçar, preencher essas lacunas para depois oferecer um ensino de qualidade. E a partir do momento que esse projeto foi ajustado, ele foi começando a dar muito certo. Muito certo. E a gente trouxe experiências no sentido de fazer o colégio. Essa soma de experiências que se teve do cursinho foi o gatilho para se pensar de que isso também precisava ser replicado ao público mais jovem, do ensino médio. E assim a gente construiu um negócio de qualidade. E aí surgiu o Colégio G10, que foi uma escola completamente disruptiva para a época, porque não era uma escola confessionária, ela tinha uma proposta diferente, era muita cor, era um espaço descontraído, eram professores que falavam uma outra linguagem que não aquela tradicional, mas que chegou mexendo um pouquinho do que é a relação do colégio com a família e com os próprios alunos. Né? Isso me chamou muita atenção desde a primeira vez que estive lá no G10, é a relação com a família. É uma escola que acolhe muito a família. E eu lembro que eu conversava com a Denise, os guris eram bem pequenininhos, eu estava na coisa de escolher escola e falei, Denise, vamos abrir uma escola. A gente falou, e eu acho o máximo o fato, eu lembro que tinha um cachorrinho, acho que de vocês lá. Tem, o Chico. E frequentava, o Chico está lá ainda? O Chico é lendário, ele não está mais conosco hoje por impossibilidades, mas ele existe. Gente, o Chico, então, um cachorrinho no colégio,
né? Era o mascote. E, querendo ou não, a gente não tem noção do que representa um cachorrinho no colégio, mesmo que seja de adolescentes. Um adolescente que está fora de casa, longe da família. Então, assim, ó, é um detalhe, mas faz toda a diferença. Isso mostra uma questão afetiva, né? Um cuidado com o afeto, um respeito, que isso foi uma das coisas que me encantou. E eu falava para a Denise, é isso que falta nas escolas, né? A gente tem que olhar a educação fora do eixo de sala de aula. Hoje de manhã eu estava dando uma palestra no Marieta D'Ambrosio e a gente faz a seguinte reflexão. Esse princípio de educação que nós vivemos hoje, engessado de quadro, sala de aula, professor, cadeira, classe, isso foi inventado lá no século XV. Nós estamos hoje em pleno século XXI. É um abismo de necessidade, de conduta, de educação, de anseio, de informação, de velocidade, de tudo que a gente pode listar aqui no meio. Como é que a gente quer continuar quadrado daquele jeito num dia como hoje? Exato. A gente hoje está de frente para uma geração de sala de aula que questiona o certo ou errado. Porque nunca existe o 100% certo e o 100% errado. A gente pode pautar pelos meus princípios o que é certo ou errado para mim e se adaptar ao certo ou errado teu. É uma relação de respeito. Então, como que eu, Diego, com 34 anos de idade, vou chegar e vou te dizer, Luísa, isso aqui tá errado. Não pode ser assim. Não, pode. Basta que a gente se ajuste. E lá atrás, isso foi visto de uma forma muito sábia pela Denise. É por isso que a gente até hoje fala, o processo principal todo, o olhar da educação, essa forma disruptiva de se ver a sala de aula, se ver esse modelo educacional, foi dela. Foi ela que trouxe isso. Cabia a mim conseguir continuar com esse processo. E hoje a gente vê até o que os nossos outros players da cidade fazem, é que deu certo. Porque todo mundo hoje tende a fazer isso de alguma forma. Não do mesmo jeito que a gente, porque só a gente sabe fazer o nosso feijão e arroz e colocar a nossa pimenta. Mas cada um do seu jeito vai caminhando nesse sentido também. De tu ver uma sala de aula mais aberta, com mais diálogo, com professores que falam de uma forma diferente, ou até mesmo a questão do cachorro. O Chico, ele foi colocado dentro de sala de aula no início de 2009, fevereiro de 2009. E lá naquele momento a gente tinha o propósito de ligação, porque a gente sempre entendeu educação como uma tríade: família, aluno, escola. E isso tem que acontecer, porque precisa haver uma negociação entre a escola e a família quando o aluno precisar de uma necessidade. Assim como precisa haver uma negociação entre escola e aluno quando a família necessita de alguma coisa. E se a gente quebra esse eixo de comunicação no meio, não tem aprovação, não tem resultado. Confiança, né? Exatamente. Então a gente vem trabalhando desde então, nós compramos a empresa no final de 2008, início de 2009, mas sempre mantendo esse posicionamento, de que nós entendemos educação de uma forma completamente fora do tradicional. E a gente faz do nosso jeito, sabemos que o nosso jeito dá certo. Sim. Dá certo. E é por isso que a gente consegue formar tanta gente hoje no mercado. Que coisa boa, Diego. Legal. Verdade. No início era uma série de professores, né? O Castelhano, todos esses eram professores dos meus filhos. G10 surgiu, na realidade G10 quer dizer Grupo dos 10. Era um grupo de 10 professores de diferentes áreas que formaram um cursinho pré-vestibular e logo depois formaram a escola também, né? Eu me lembro que eles ficaram chateados porque eles estudavam no Fátima, né? E aí já estavam caminho andando, assim, sabe? E lembrava de todos eles que eram a Denise, e eles continuavam sendo amigos, enfim, né? Mas tanto a Michele quanto o Matheus, os dois foram professores, tanto do Castelhano, da Denise, de vários aí. E é importante quando a gente cria educação dessa forma. Então, até antes de vir para cá, eu estava conversando com a Lu. Eu sou bisneto de educadora. A minha avó veio da Itália para o Brasil, formou o primeiro concerto de música na cidade, uma mulher desquitada para a época, extremamente empreendedora, e que as raízes dela... Prima da minha avó. Exatamente. Nós temos esse parentesco. As raízes dela são muito fortes até hoje, principalmente diante da história que ela construiu em Santa Maria. Tia Antonieta é irmã da mamãe. Exatamente. E depois sou neto de educadora. A minha avó também é professora de inglês. Filho de educadora, porque a minha mãe é professora de inglês. E quando a Luísa me perguntou, poxa, fala um pouquinho da história de... Cara, eu comecei a me lembrar. Eu frequento sala de aula literalmente desde o princípio, porque a minha mãe entrou em trabalho de parto às 2 horas da tarde, sendo que ela deu aula durante o turno da manhã.
E foi uma coisa meio... Bem coisa da Denise. Denise assim, sendo exato, Denise. é. Que legal. E Beijo pra ti, Denise. E ela está nos acompanhando agora, tá Com lá no certeza. Rio curtindo umas férias, Ai, que coisa mas está nos acompanhando. E eu me lembro disso até hoje, de quando eu era pequeno, ela separava um terço do quadro, riscava com giz, assim, me dava um toco de giz e me deixava na frente do tablado e a aula seguia o tempo inteiro. E eu tinha aquele espaço para desenvolver. E eu sempre fui muito ligado à criatividade. Sempre tive muita liberdade para criatividade. E isso me fez, quando eu entrei dentro da operação do negócio, poucas pessoas sabem disso, mas eu entrei no GDS pela porta dos fundos. Eu entrei como estagiário no ano de 2007. Na época eu fazia o curso de publicidade e propaganda, recebi uma vaga de estágio pelo CIE e acabei dando de cara com a empresa que era da minha mãe. E ali começou a minha trajetória diante de tudo isso. Entrei dentro da área da comunicação e fui recebendo incentivo. Passei da comunicação para a secretaria, da secretaria para o marketing, do marketing para o comercial, do comercial para o pedagógico. Voltei para a secretaria, fui para a área das finanças, fui para a área do planejamento e hoje estou como diretor da operação. Então, essa coisa da educação, da liberdade dentro da educação, de não ter um estigma do certo ou errado, ela sempre esteve presente em toda a operação, né? Isso é bem importante. Que genial. Nossa. Lindo. É muito bonita a história. Que bom que pudesse contar de novo. Diego, pós-pandemia, né? Essa relação com a família um pouco eu pude sentir nesse tempo que eu estive lá na escola com vocês. E gostaria que tu trouxesse para nós os principais desafios que vocês observaram, têm observado, né? Porque isso não para por aí. E como é que vocês têm lançado mão, assim, para passar por cima disso, para superar esse tipo de dificuldade? Essa pergunta ela é muito interessante, Lu, porque a gente tem que dividir o pós-pandemia em duas áreas. Em primeiro lugar, nós temos uma concorrência muito forte. E não é com a educação, é com as redes sociais. A gente teve que aprender a lidar com o processo de tecnologia dentro de sala de aula de uma forma muito mais acelerada do que nós tínhamos antes. Sem dúvida. Esse ano nós tivemos uma palestra num seminário de educação feito pelo Cinep com o Thiago Mota, que é professor de futuros do Google. E ele faz muito uma parametrização de que nós entendemos a educação de uma forma digitalizada e não digital. Por quê? Vamos citar o seguinte exemplo, uma loja de roupas, tá? A loja de roupa, ela precisou entrar para a era digital, mas o que ela fez? Ela simplesmente tirou foto de todos os produtos, colocou num site e tu faz o mesmo processo de ir na Arara, ao invés do físico digital, escolher tua roupa, escolher o tamanho, passar no caixa, pagar e ir embora para casa. Perfeito. Não existe uma experiência por trás disso, que é a grande disruptura para ser digital. Né? E esse processo fez com a pandemia, na verdade, ela fez com que os alunos exigissem isso. Tanto que hoje, quando nós buscamos educação, a palavra que a gente mais escuta é experiência. O novo ensino médio ele veio para trazer isso. Ele veio para ser uma ponte com o mercado de trabalho através de experiências práticas para o meu aluno entender o que ele vai fazer. Ótimo. Mas como é que a gente vai lidar com essa concorrência? Que um dos pontos é o que a gente trouxe e vai debater depois, a questão da gamificação. É um exemplo de processo. Outra, a gente tem que dar cada vez mais liberdade para os professores. Porque as metodologias ativas que tanto se falam, nada mais são do que as experimentações de diferentes formas de avaliar um aluno. Não existe mais só o teste, o trabalho e a prova trimestral. A gente precisa exigir deles coisas como fala, escrita, criatividade, que façam ele entender e compreender o processo de educação de uma outra forma, compreender o conteúdo como uma forma dele, de dominância, e replicar isso para a sociedade depois. Porque senão a gente fica sempre pautado na decoreba. Sim. E o outro ponto que nós temos que olhar muito, que é o desafio pós-pandemia, é o contexto da família. Porque hoje nós não temos o aluno dentro de sala, nós temos a família no contexto escolar. A família hoje, até então, nós tínhamos muito determinado processo. Primeiro ano, quem escolhe é o pai. Segundo e terceiro ano, quem escolhe é o filho. Hoje não. Independente da série, quem escolhe é a família. Se não faz sentido para a família o que a escola impõe como filosofia de educação, nem entrevista sai. Já para por ele. Ah, mas eu vou ver isso num segundo momento, se cabe no meu bolso. Mas eu tenho certeza absoluta que se aquela proposta que eu te der fizer sentido para a formação do teu filho, tu vai achar um jeito de pagar o valor da mensalidade. Sem dúvida. Então, esses dois pontos para nós, eles são determinantes no processo pós-pandemia. Em primeiro lugar, é a concorrência e a questão do professor por trás de todo esse eixo. Ou seja, um processo de educação com tecnologia dentro.
E, em segundo lugar, o eixo familiar, né? De trazer essa proposta da família junto do contexto da escola. Que antes a gente falava dessa tríade muito da boca para fora. Nossa, a minha geração ela é muito conhecida pela geração de pagar boletos, né? E hoje em dia, não. É quase uma obrigatoriedade a gente ter esse eixo familiar junto, né? Perfeito, perfeito. Tu diz assim, no sentido de que a família servia para pagar o boleto e a escola acontecia dentro da sala de aula. E hoje... Hoje não. Hoje a gente vê muito esse processo completo. Tem que estar todo mundo integrado. A gente tem o orgulho e paixão por ver reunião de pais lá, com realmente os pais presentes. Perguntando, entendendo, compreendendo e até trazendo posicionamentos dos filhos para dentro de casa. Ou seja, aquelas crianças que chegam, conversam, e depois o pai traz o reflexo disso dentro de uma reunião familiar. Sabe que isso mudou muito depois da pandemia. Muitas vezes os pais, eles não iam nas reuniões. E hoje eles não perdem uma reunião, eles vão até a escola, eles querem acompanhar, bem como tu falou, eles querem estar junto, lado a lado. Eu vejo, porque eu também tenho mais 2 escolas aqui, que são minhas parceiras, né? E 2 excelentes escolas. E tanto que o Fátima, eu estudei o ensino médio deles, até porque meus filhos estudaram lá, né? Enfim, e o Marco Polo também, que é uma excelente escola, né? Então, a gente vê a diferença que isso que tu está falando é exatamente assim, os pais vão até a escola hoje. E aí a gente tem que enxergar, eu acho que o principal ponto da educação hoje é o amparo ao professor. Enxergo isso como ponto fundamental. Inclusive, nas nossas reuniões, Vamos fazer um parênteses aqui, dar os parabéns aos professores. É verdade, pelo parabéns dia que passou. É verdade, né? O último domingo. E nas nossas reuniões, pelo menos 1/3 delas hoje são sobre mercado. Porque hoje o professor, por mais que ele seja um profissional autônomo, 80% do tempo do meu cliente é na frente do professor, não é na minha frente, nem na frente da nossa coordenadora. Então hoje, mais do que nunca, o professor precisa entender mais do que eu sobre o que está ali. Sobre qual é a necessidade que o aluno tem, o que ele pode trazer de dúvida, o que pode ser diferente. E mais do que isso, eu sou um cara extremamente inquieto. Por mim, eu não parava em nenhum segundo. Eu sou apaixonado por mercado, tendência, comportamento e essas coisas todas. Mas o professor que não é apaixonado por isso hoje, ele está fora do mercado. Aquelas velhas práticas quadradas, elas não têm espaço daqui a 2 anos. Não falamos nem 5. Porque o mundo está girando de uma forma cada vez mais rápida. Não digo só o globo, mas o contexto todo. Acontecimentos. Exato. A gente recebe informação a todo momento. E esses alunos mais do que a gente, né? Sem dúvida. Diego, me fala um pouco das boas práticas, que vocês são pioneiros, né, num trabalho com boas práticas em sala de aula. As boas práticas até foi uma das questões que tu trouxe pra gente. Lá atrás, quando tu te aproximou de nós no ano passado, a gente vinha de um período literalmente pós-pandemia. Foi um retorno de processo para a sala de aula. Nós passamos 2 anos sem ter contato uns com os outros. E a gente vinha muito naquela ansiedade de, meu Deus, eu preciso ver o meu colega, eu preciso olhar para ele, eu preciso tocar, que eram coisas que a gente não conseguia mais fazer. Era como se as pessoas não existissem, né? E quando a gente voltou, ficou aquela ansiedade, aquela coisa, aquela muvuca, e logo a gente passou a se maltratar. Porque a gente não sabia mais falar, a gente só sabia escrever. E quando a gente só sabe escrever, nós não conseguimos externar sentimentos. Que interessante. E aquela foi uma das percepções, porque eu me lembro que tu participou de uma reunião de pais nossos, tu fez uma série de checklists sobre aquilo, e aí um dos itens era essa percepção sobre o lado emocional das pessoas. E prontamente, exatamente, prontamente nós saímos a procurar um profissional no mercado, que foi o Chico, Francisco Lopes. Ele é formado em Direito, fez pós-graduação, mestrado e está terminando o doutorado dele em mediação. Isso. E ele foi um cara que estudou muito sobre essa questão do comportamento e do diálogo. Inclusive, mando um abraço para ele agora, está nos assistindo também. E ele ele trouxe para dentro da escola um projeto, que a gente fala muito que, cara, trazer por trazer não traz. Sim. Tem que trazer algo que faça sentido. E ele trouxe um projeto que ele disse, olha, eu batalhei por isso durante muito tempo e poucos lugares acreditam nesse tipo de coisa. Eu digo, eu acredito. Eu acredito porque hoje eu enxergo mais do que nunca na prática isso.
de alunos que sempre conviveram junto e hoje não conseguem se dar oi direito. Então a gente precisa de algo nesse sentido aqui. E aí a gente trouxe um projeto de 6 meses sobre boas práticas para dentro da escola. Esse projeto deu tão certo, o Chico foi considerado o funcionário homenageado, o orador da turma deles no ano passado de 3º ano, e virou uma disciplina, que no primeiro ano ela é trazida com o nome Boas Práticas, mas no 2º e no 3º ano do ensino médio ela é a disciplina de inteligência emocional, que faz parte dos nossos itinerários formativos. Único e exclusivamente com o objetivo de entender comportamento e as relações entre as pessoas. Porque a gente precisa entender aprovação, por trás da aprovação existe a palavra performance. Acho que todo mundo consegue identificar isso. Eu trago muito esse paralelo de que o nosso aluno, ele é um atleta. Isso, eu fiquei pensando no atleta agora, que falaste de performance. Ele batalha para o rendimento. E quando a gente trabalha performance, a gente tem que dividir ela em 2 eixos. Da auto-performance, ou seja, entender que eu preciso ter rentabilidade e resultado para aquilo que é o meu objetivo, mas também trabalhar a alta com L, que no sentido de colaboração e sociedade, né? O como que eu colaboro para fazer a vida de vocês melhor. Ou dentro desse eixo aqui, de que forma eu posso ajudar. E isso é o Chico traz. Esse é o posicionamento que ele procura estar hoje, é uma lacuna específica dentro do nosso projeto que nós caminhamos junto com eles. E temos um projeto que está dando muito certo. Nós, na semana passada, ele está fazendo um trabalho sobre mediação hoje, dentro de sala de aula, sobre a questão de conflitos. Não um conflito de ideologia ou qualquer outra coisa, mas no dia a dia, tomadas de decisões em que tu precise do próximo, mas o próximo não tem o mesmo pensamento que o teu. E como é que tu vai fazer para respeitar esse tipo de situação? Né? É essencial, né? É essencial. Cada Hoje em vez dia mais. é essencial. E são coisas que a gente trouxe com pioneirismo para dentro da cidade de Santa Maria. Muito bom. Até essa própria conduta de trazer mais informações aos nossos professores. Isso é algo que dificilmente, a gente escuta muitos nossos professores falar, isso nenhum outro lugar tem. A questão da voz ativa para os nossos alunos, para os nossos funcionários, isso é algo extremamente importante. A gente não pode ver a educação somente no modelo que eu acho certo. É uma colaboração, tu sabe mais do que ninguém que escola hoje é uma comunidade. E é uma comunidade que presta serviço para várias pessoas, não só para os alunos, mas para as famílias também, né? Então a gente tem que ser colaborativo o tempo inteiro. Genial. E a ecossidadania, como é que ela é trabalhada dentro da escola? É o projeto trazido pelo Chico. Perdão, Deixa eu gente. só chamar, tomara que minha sogra, Jadete Barbosa Lampard, esteja assistindo, porque ela faz um trabalho muito bonito nesse sentido, né? Tem o Movimento Tratado Cidadão, ela, mas não é só ela, claro. E eles têm um trabalho... Temos que trazer ela. Vamos trazê-la. E quero aproximar vocês também, porque eles estão trabalhando com a questão dos resíduos sólidos. E eu acredito muito no potencial da criança, um pouco menos do adolescente, mas talvez tu me prove o contrário, né? Que eles podem sim fazer uma grande diferença. Mas eu acredito muito no poder da criança para modificar a microsociedade, ou seja, dentro de casa, através de novos hábitos. Conta para nós, que eu estava louca por essa pergunta. Não, é interessante esse paralelo. Não vou trazer nenhum filósofo ou autor da antiguidade, mas vou trazer um cara muito do presente que todo mundo deve estar acostumado a escutar. Quem nunca ouviu falar do Piagets? Sim. É um pai, é um estudioso muito forte da área da educação e um cara completamente disruptivo, assim como a gente. É um inquieto por educação. E ele traz um paralelo nas palestras dele que é o seguinte: a educação, o período de criatividade da criança, ela vai até por volta dos 6 anos, certo? Cognitivamente, ele está no boom de crescimento criativo ali no meio. E o que a gente é acostumado a fazer dentro da escola nesse período? Poda. Não. E o que a criança acha? Que ela não pode ter criatividade. E aí depois, quando chega lá no ensino médio, agora vem o novo ensino médio e todo mundo fala o que no ensino médio? Criatividade. Só que qual é o primeiro gatilho mental que o adolescente tem? Não. Eu não vou falar sobre isso, porque está errado. Sim. Eu não vou nem tentar, porque isso aqui não é certo. Não dá para fazer, porque meu pai disse que não. Então, não dá para tratar dessa forma. A gente tem que começar a rever a criatividade lá na base. Eu sou uma pessoa que brigo muito nesse sentido quando falam essa questão da criatividade, porque não adianta lá largar no colo do ensino médio a criatividade. Sim. A gente aqui faz um trabalho muito forte, mas trazendo um paralelo com o empreendedorismo. Porque eu tenho que ligar essa criatividade em alguma área
de proatividade para esse aluno. Claro. E não falo e só... para a sociedade, né? Exato. E aí que está o ponto. Não falo só em abrir uma empresa, mas como que eu posso contribuir para evoluir dentro do meu próprio do negócio de um terceiro, que está tudo certo. Mas a ecossidadania a gente trouxe muito, e aí trago também um paralelo para a professora Rô Pizzuti, que é a nossa professora de Química, que ela dá a disciplina de gestão de resíduos. Mas para falar dela eu preciso fazer uma pequena introdução, tá? Para que as pessoas possam acompanhar. Hoje nós estamos com o novo ensino médio dentro da sala de aula. Como eu falei um pouquinho antes, o novo ensino médio ele é uma introdução ao mercado de trabalho. É onde o meu aluno com 15, 16 anos começa a ter uma experiência prática do que ele vai encontrar quando ele estiver lá trabalhando, certo? Certo. E a gente sabe disso tanto para abrir uma empresa quanto para trabalhar dentro de qualquer outro negócio. Bom, o Colégio G10, quando montou o seu projeto de novo ensino médio, e aí está um grande diferencial hoje para quem busca uma escola, é que todas as escolas têm a sua filosofia de ensino. Isso me dá liberdade de escolha. Nós vivemos num mercado amplamente aberto hoje. Tem escolas que foram para a área da robótica, tem escolas que foram para a área das artes, tem escolas que foram só para a área da saúde. Nós optamos para ir para a área da saúde e para a área dos negócios. Pegando esse eixo do novo ensino médio, a área da saúde e a área dos negócios, quando se trata de novo ensino médio, nós temos os itinerários formativos, que são essas disciplinas adicionais colocadas dentro do contexto escolar, mas que visam que esse aluno tenha uma experiência educacional, certo? Uma das disciplinas que nós trabalhamos é gestão de resíduos, que é dada pela professora Rosilaine Pizzuti, uma professora de química, inquieta como eu, e que tem uma imaginação muito fértil. Que maravilha. E o que a gente fez dentro dessa disciplina? Poxa, nós precisamos ligar negócios e química. Vamos lá, vamos trabalhar para isso. Nós abraçamos um projeto que é de criar uma mini empresa no primeiro ano do ensino médio da escola. Essa mini empresa, ela tem que surgir, criar um produto, vender, diversificar e lá no terceiro ano ela tem que pagar a sua própria formatura. Ou seja, que espetáculo. eu não vou depender do meu pai e da minha mãe para isso. Pelo menos vou depender o mínimo possível, porque a gente também não pode fazer milagre. E aí qual foi o projeto que nós criamos esse ano? Isso me lembra o Empretec. Mais ou menos. A ideia surgiu de lá. Não vou mentir que a ideia surgiu de lá. Ótimo. E boas práticas devem ser adotadas. Sem dúvida. E aí, um baita curso, né? Exatamente. Nossa, e aí, quando... Quem não fez o Empretec? E quem fez e não gostou, não sei. É verdade. Eu nunca vi alguém falar que não gostou do Empretec. E quando a gente trouxe isso para dentro de sala de aula, o ano passado, ela começou inicialmente o projeto fabricando aromatizantes para ambiente dentro de sala de aula, através de resíduos. Tá? Então ela começou a fazer experiências e foi traçando aquilo dali. E a gente fez muito legal o Dia das Mães do ano passado, porque eram os próprios alunos produzindo o presente das mães. Sim. Né? Ótimo. Nesse ano, nós iniciamos o ano fazendo velas aromatizantes para ambiente. E aí, quando começamos a fazer velas aromatizantes, a gente começou a identificar uma série de problemas. Poxa, mercado altamente competitivo. Custo muito alto para se fazer uma vela. Sim, até o da parafina é cara, né? Produção. Tem alunos que fazem mais do que os outros, não conseguem se enxergar em todos os postos. Começou uma série de contratempos ali no meio, beleza, vamos estagnar a vela. Num segundo momento, vamos para a área da ecologia, mais propriamente dito, ou da reciclagem, que era a palavra que estava me faltando. Começamos a produzir agendas feitas de papel reciclável. Qual foram os problemas que nós identificamos? Tudo isso dentro de laboratório, entendendo a teoria, colocando na prática, executando para depois ver o problema. Começamos a fazer as agendas, o processo de tritura, prensa, secagem, corte e tudo mais demora em torno de 10 dias. Ou seja, para fazer uma agenda de 30 páginas eu demoro 30 dias. Não tinha como. A gente sabe que se tu digitar no Google, é muito rápido. Voltamos para dentro de sala de aula. O que a gente pode fazer? A nossa mini empresa hoje produz barrinhas de cereais com whey protein, trufas e alfajores. Olha. A gente conseguiu ligar a disciplina de empreendedorismo, que faz parte do nosso itinerário, conseguiu ligar a gestão de resíduos e conseguiu ligar a disciplina de corpo à máquina da vida. Produzimos 30 unidades por semana e não conseguimos vender externamente. Todo o consumo é feito pelos próprios alunos dentro da escola. Então, a gente ligou toda essa parte da sustentabilidade, reciclagem,
processos. Tá, deixa eu entender qual é a relação do resíduo, porque quando tu fala em resíduo, eu penso em resíduo. Deixa eu só pedir um intervalo e depois do intervalo tu faz a tua pergunta. Com certeza. A gente vai longe. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Aproveite nossas ofertas para o mês de outubro. T-Cross 200 TSI The Town 23/24 a partir de 141.990 com 50% de entrada, saldo em 24 vezes sem juros. A SUV mais vendida do Brasil. Volks vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto. Ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social.
O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Imembuí é evolução. 20 horas, 16 minutos. 19 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20 horas e 16 minutos, estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso. Estamos aqui para Tinhos Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida, Purifique, Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, matrículas abertas a partir de 2 anos de idade. E falando em Colégio Marco Polo, na próxima segunda-feira estarão aqui conosco, participando do Criançando aqui, então já fique ligadinho. Também Ser Luz, que está com a Revolução do Aço, que está sendo um sucesso, Nossas Raízes, Saúde Protege e também a Feira Davos. E nós estamos aí com os nossos convidados, né? Estamos com o Diego Crivellaro e a minha querida amiga Luciana Jochen, Luísa Jochen, falando um pouco aí dos desafios da educação, né? E, enfim, das novidades. E ela ia fazer uma pergunta para o Diego, então eu já vou deixar de fazer a tua pergunta, Luciana. Luísa. A Luciana, no outro dia da semana, Luciana Camilotti, beijo para ela. Ela deve estar assistindo. Eu acho que a Luciana está. Beijo, Luciana. Ela me mandou um recado hoje, acho que é isso. Querida. Então, dando uma resumida aqui, eu estou muito encantada assim, de poder conversar contigo, Diego, e pensar nisso em relação à criatividade, né? A gente vinha falando, a criança até os 6 anos tem aquele boom de criatividade, e muitas vezes tem isso podado. E esse novo ensino médio vai haver uma exigência, né, de um resgate de uma criatividade que nem toda criança teve essa oportunidade lá, mas, de alguma forma, é uma oportunidade que se dá para o estudante ter contato com várias áreas, sentir aquilo que ele tem mais afinidade, né? E vocês estão fazendo um projeto muito legal nesse sentido, vários, né, que estão acontecendo no G10, mas nós íamos falar antes do intervalo sobre a questão dos resíduos, né? Vocês estão fazendo uma espécie de um projeto que se desenvolve em um negócio, né? E a gente falou em resíduos, depois tu me falaste também na questão das barrinhas de cereal. Conta para nós sobre esse trabalho. Como eu te falei antes, Lu, a gente iniciou tudo criatividade do professor, né? Nós iniciamos o ano passado com as casinhas de cachorro feitas através de tampinha daquelas de garrafa PET. Foi um projeto encabeçado pela própria professora de Química. Depois nós fizemos brinquedos através do lixo, que foram doados para orfanatos da cidade. A gente fez uma construção com a disciplina de português, com a própria disciplina de Química, que ajudou bastante, e a disciplina de artes. Então nós fizemos brinquedos interativos com restos de lixo reciclável que a gente tirava do meio ambiente e doou no Dia da Criança. Esses são projetos que nós trouxemos
nos outros anos. Mas a gente procura sempre fazer algo diferente. Sim. Né? Então, todos os anos a gente busca, poxa, isso aqui é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora vamos elevar o sarrafo um pouquinho para cima e vamos mudar. E aí surge uma ideia nova. E o mais bacana de tudo isso é quando o professor chega, ele já não chega com aquela coisa, posso te fazer um pedido? Não, já é aquela coisa, eu vou fazer. E eu digo, vamos lá, vamos embora, vamos fazer então, e sempre dá certo, sempre dá certo. Porque quando tu pega a iniciativa, coloca ela dizendo, vai, faz, tu pega um grupo de pessoas na volta que são os alunos e ali gera muita criatividade, mais do que do professor. E a ideia sai do papel de qualquer jeito. E o dar certo, né, Diego, é muito relativo, porque até dar errado uma atividade dessas é dar certo. Porque vão ver por que deu errado. E essa análise que se faz já é dar certo. Nós chegamos nas barrinhas de cereais justamente por isso. Porque a gente foi, através de processos, desde o início lá, com os resíduos, com a desconstrução, com a implementação, com o tempo, vendo que pessoas produzem diferente, a gente foi errando e acertando. Como qualquer outro negócio. Como qualquer empreendedor, né? Exatamente. E isso a gente vai criando essa mentalidade na cabeça do aluno. Então a gente começa a ver pessoas mais participantes, a gente começa a ver pessoas mais proativas, que é o que o mercado busca, né? Claro, pessoas que começam a ver que errar faz parte e que errar constitui, né? Então, isso que tu falaste lá dos 6 anos que se poda, é muito esse medo de errar que acaba paralisando a pessoa. Então, é muito interessante vocês terem essa experiência, promover essa situação em que pode errar. Né? E vão pensar no que se errou para não errar da próxima vez. Uma coisa que eu procuro falar muito para os professores, nós temos uma ferramenta dentro de sala de aula que é a prova de debates. Tá? Nós hoje instigamos o nosso aluno dentro do ensino médio a argumentar, que é coisa que a gente não vê por aí. Tá, mas Diego, e se eu tiver errado? Tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que não é a questão do certo ou do errado, até porque nós vivemos numa geração que não gosta desse estigma de eu estou 100% certo ou estou 100% errado. Mas a gente precisa entender cognitivamente se esse cara está começando a perceber a visão dele de mundo e se ele está começando a criar raciocínio lógico para aquilo, argumentação suficiente para se posicionar, que é o que o mercado busca. Quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, o que te perguntam? Quais foram os projetos que tu fez na tua vida? O que tu fez para chegar até aqui? O que tu espera do futuro? Ou onde tu te vê daqui a 5 anos? Ou sobre esse assunto aqui que é o que tu vai trabalhar, o que tu espera? Ou o que tu acha sobre? São posicionamentos. E se tu não estiver preparado ali no meio, tu trava, não fala e fica para trás. Perde uma oportunidade. Importantíssimo, né? Temos uns recadinhos aqui, mas eu vou ler os mais importantes aqui. A Denise Crivellaro. Essa é boa suspeita, noite, baita encontro, estamos juntos. Isadora Pelissari, boa noite. Ângela Silva também mandando seu boa noite aqui. Depois a gente lê os demais nas outras lives, mas eu já queria fazer esse registro que estão nos acompanhando aí. Um beijo para Um beijo para minha mãe, um beijo para minha esposa e para minha filha. Isso aí, que legal. E a gamificação? Vamos falar um pouquinho sobre ela? Foi um projeto fresquinho. Esse aí eu posso falar porque aconteceu há cerca de 2 semanas. A gente tem uma disciplina hoje que ela é um bicho de 7 cabeças de muita gente, que é a física, né? E nós temos um professor que é extremamente jovem. Explica, Diego, faz um paralelo uma breve explicação do que é a gamificação para quem ainda não ouviu falar. Dentro dos processos tradicionais de ensino, a gente começa a entender que uma forma de avaliação é um teste, é uma prova, é uma apresentação oral e também é a gamificação, que nada mais é do que a interação com um conteúdo ou uma atividade através de um jogo lúdico. É como se a gente jogasse para ou ímpar para aprender matemática. Questão de probabilidade, estatística, essas coisas todas. Como se a gente pegasse qualquer outro banco imobiliário para atender sobre matemática financeira. Sim. Isso é gamificação. E nós temos hoje a disciplina de física, que ela é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Eu até hoje, para mim, é um bicho de 7 cabeças. Gosto muito da área da matemática, mas a física, para mim, eu deixo ela de ladinho. Eu também não sou da física nem química. Exatamente. E nós temos um professor que ele pegou muito feeling na empresa, do G10, enquanto negócio, assim, e o que a gente leva de filosofia de ensino. E um dia eu estava em casa num domingo, não me esqueço disso até hoje, faz um mês e um pouquinho. Ele me mandou uma mensagem: preciso falar contigo.
Eu digo, fala. Ele, não, preciso te ligar. Eu disse, tá, liga. Já fiquei com medo. Disse, poxa, vai acontecer qualquer coisa. Não vai ir na aula amanhã, sei lá. E ele disse, Diego, seguinte, tô terminando o meu doutorado e dentro da minha tese, uma colega minha fez um trabalho em conjunto em que ela introduziu o RPG no aprendizado da física. Para quem não sabe, o RPG ele serve de parâmetro como uma história base. Então, ele é contextualizado por um elemento principal, que é um narrador, e os personagens na volta, onde esses personagens precisam fazer parte desse processo, e a imaginação deles é que vai dando o rumo da história. Esse jogo é atemporal, né, Diego? Eu lembro dos meus primos jogando. E o Francis, nosso convidado aqui, um abração para o Francis, veio falar sobre jogos de tabuleiro. Ele é um cara bem interessante para vocês conversarem. Legal. Porque ele manja muito de jogos. É realmente, assim, fantástico. E aí ele falou do RPG também. O RPG... Bom, eu me lembro da minha época de adolescente, que a gente às vezes passava 8 horas. Era uma coca, uma pizza e o tabuleiro. E coisa boa. E ficava lá o tempo inteiro, né? E aí o Lucas me disse o seguinte, Diego, quero trazer isso para dentro da escola e isso vai me servir também para o meu trabalho. Então, tu me dá essa liberdade da gente utilizar da estrutura do G10 para finalizar toda. Sim. Na semana seguinte, eles iniciaram. E qual foi o contexto do RPG, da gamificação? Eles criaram uma cidade fictícia, um país fictício chamado Petrolina, onde os combustíveis fósseis estavam acabando. E eles precisavam, primeiramente, cada um dos nossos alunos é um personagem. E aí começa um primeiro ponto muito interessante. Eu, Diego, quero fazer vestibular para medicina. Eu era o médico da cidade. A Luísa quer ser arquiteta. Ela era arquiteta da cidade. A Lisete quer fazer vestibular para contabilidade. Ela era a contadora da cidade. Ai, que genial. Então já começou a aproximar muito eles da profissão futura. E a cada semana que passava, ele chegava em sala e contextualizava aonde Petrolina estava indo. Aumentava cada vez mais a dificuldade do problema que eles estavam enfrentando. E automaticamente começou a vir as ideias dos alunos dentro da profissão que eles exerciam para melhorar o problema que estava sendo exposto. Então a gente conseguiu, e vou dizer de boca cheia, a gente teve trabalhos lá dentro que utilizaram da criatividade com a física que a gente nunca imaginou que iriam sair. E a gente tem certeza que se fossem replicados, eles estariam em funcionamento. E hoje conseguimos colocar. Mas nós já tivemos, por exemplo, passe e repassa dentro da disciplina de matemática. Foi um outro trabalho que nós utilizamos. Nós gostamos muito de teatro. Então, o nosso professor de artes é um showman pessoa para trazer esse processo de jogos com o teatro, com o conteúdo de sala de aula da artes. E assim a gente vai indo. Tudo para aproximar, né, Luísa? Sem dúvida, sem dúvida. E aproxima e vocês estão vendo o resultado, né? Com certeza. E a questão emocional, né? Bem resolvida. Isso faz com que o aluno tenha vontade de estudar, vontade de estar na aula. Isso faz toda a diferença. A gente escuta muito esse relato. Hoje em dia é muito difícil de escutar de um adolescente, poxa, quero ir para a escola. Mas nós temos alunos lá que às vezes saem 8 horas da noite de dentro da escola porque eles gostam, eles se sentem bem de estar lá. Isso não é nenhuma mentira, a gente está lá e constantemente vê essa situação. Eu vi aquele dia, tinha um frio, nem sei se era frio ou calor, eu sei que era um horário assim, inusitado, estavam lá jogando basquete. Eles voltavam para a escola para se reunir, é uma família, né? É um lugar de acolhimento. E quando a gente fala de educação, peço desculpa para todo mundo, garganta meio seca, né? Mas tá tudo certo. A gente, quando é alérgico, vai indo assim. Mas quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar sempre em 3 pilares, pelo menos o que é a experiência educacional para nós hoje em dia, que é o acolhimento, o pertencimento e o perfil. Trazer esses 3 processos para dentro da escola, eles são importantíssimos para o aluno se sentir pertencente a tudo isso. Acolhimento, desde o bom dia, como a Luísa me retorna um bom dia dela, o olhar dela, o jeito que ela é recebida, o ser tratado pelo nome, faz parte de um processo. O pertencimento, dentro dessas boas práticas, com certeza, porque cada vez mais o adolescente começa a gerar conhecimento positivo em cima dessas percepções, mas também de ele ter voz ativa dentro do processo. A gente faz muita pesquisa de opinião lá dentro e as ideias dos nossos alunos nós conseguimos colocar em prática também. E o perfil,
Não, eu ia dizer, Luísa vai ter que trazer o Diego de novo, 20h30, terminou o nosso horário. Diego, Te peço desculpa, gente. Imagina. Capaz. Não sei se tu quiser aí. Eu tenho, assim, estou muito satisfeita, muito faceira com essa nossa conversa. Também acho que a gente vai ter que continuar num outro momento. Favor, quando quiser. Então tá. E agradecer eu também quero agradecer, né, ao Diego por ter vindo e contribuiu muito, né, com o nosso programa hoje, tanto para o Empreender como para o Criançando, né? Eu acho que é interessante a gente ouvir mais de uma escola, né? Sem dúvida. E independente, assim, eu já tenho meus filhos criados, mas sempre é bom a gente saber um pouco mais, né? Então, quero te parabenizar aí pelo Muito trabalho. obrigado. E já fica aí a Luísa encarregada de ter convidado a nós. Já está convidado, Diego. Sempre que quiser, estou à disposição de vocês, menina. Muito obrigado pelo espaço. E apenas contextualizando isso que tu disse, hoje nós somos 40 players de educação dentro da cidade, entre escolas públicas e privadas. O mercado de Santa Maria, com 272 mil habitantes, segundo o último censo, está muito bem servido. Para todos os gostos. Não só quem quer a área dos negócios, a área da saúde, como a gente falou aqui, quem quer a área das artes, a área dos esportes, a área da robótica, e assim vai. Então, estamos muito bem servidos e a gente fala isso de boca cheia. Que coisa boa. Gente, 20h31, nós vamos desligar essa live. Quero lembrar para vocês que quanto mais vocês compartilharem essa live, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, né? E também a educação, que é tão importante. Então, compartilhe aí para que as pessoas possam ter acesso. E depois do intervalo, a gente vem direto da redação. Imembuí é evolução,